Deixa eu ver se no LinkedIn tá. Estou ouvindo, está tudo Pronto, bem. mestre, já estamos ao vivo aqui mais uma vez. Obrigado por essa. Eu sei que está corrido, né? O efeito Trump aí está criando uma verdadeira ginástica, né? Uma É, maratona. Trump e Ucrânia, está complicado o mundo. A geopolítica é, está afetando, como a gente diz, Venezuela né? agora, né? É a geoeconomia, né? Mestre, é muito bom ter o senhor aqui, né? E hoje a gente houve uma conversa anterior no sentido de a gente ver, na sua perspectiva, quais são os gargalos que impedem ao desenvolvimento brasileiro, né? Nós estamos patinando aí, se compararmos somente aos países dos BRICS, né? Nós estamos só a Arábia Saudita é que a gente consegue estar numa condição melhor do que ela, né? A maioria está com crescimento. Veja, a grande parte desses países tem a conta capital fechada. Sim, Eles têm o que a gente chama a impossibilidade de você sair, tirar o dinheiro, botar o dinheiro, como é o caso da China. Então, por exemplo, quando a gente ouve uma coisa da neoindustrialização, que a principal culpa da falta de industrialização do Brasil é a curva de é a taxa de juros, é a mesma coisa que você falar, o principal culpado do nenê ter febre é o termômetro. Não, não é sim, isso. Não é isso. A taxa de juros é alta, como a gente até já cansamos de falar. O que acontece quando o governo gasta demais? Se o negócio é muito difícil, transforma isso como no teu dia a dia. O governo gasta demais, ele pode imprimir moeda. Não, não faça isso, que já que você imprimir a base monetária, viramos Argentina. Então a gente não faz isso. Não M0. Bom, vamos aumentar os impostos. Bom, já estamos aumentando os impostos no mais do que possível. Bom, então, ao invés de cortar gastos, que a gente não quer cortar gastos, já está batendo lá em cima, não tem mais aonde cortar gastos, e daqui a pouco eu vou dizer aonde a gente poderia cortar gastos, eu acabo pedindo emprestado para o setor privado. Quem é sim. o setor privado? Não é o rentista. Você tem 30% de quem detém títulos públicos no Brasil são os bancos, mas outros 70% de quem detém títulos públicos no Brasil somos nós. Então, a hora que o governo bate na nossa porta, pensa no vizinho. O vizinho está batendo na tua porta falando, olha, eu vou gastar mais. Veja, mas a tua dívida está praticamente 9 trilhões, quase 80% do PIB. Não dá para você cortar mais nada? Não, não dá para cortar nada. Bom, se não dá para cortar mais nada e você precisa de dinheiro, eu vou ter que subir a taxa de juros, porque é risco-retorno. Por isso que a curva de juros, se você comparar com 2 de janeiro de 2024 com a curva atual, em 2 de janeiro de 2024 a gente prestava dinheiro para o governo a 9,5%. Hoje a gente quer emprestar 14,70%, 72%. E isso prejudica a industrialização. Aí fala, não, mas o Banco Central deveria cortar a taxa de juros. Não adianta o Banco Central cortar a taxa de juros, porque a Selic manda é uma taxa de juros de um dia. Quem manda na curva de juros são os poupadores. De 6 meses, um ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Isso mostra exatamente a expectativa inflacionária e o risco fiscal do Brasil. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos: acordou, antes de dar o beijo no cônjuge ou no pet, olhe a curva de juros, porque a curva de juros mostra como está o meu risco fiscal. Então não adianta forçar a Sim. barra e vamos reduzir ou vamos proibir. Gente, esse negócio de proibir, eu não estou dizendo startup, mas tem empresa no Brasil há 100 anos que ainda precisa de subsídio. Se ela ainda não consegue sobreviver sozinha, no final das contas não existe almoço de graça. Eu vou ter que pagar. O governo tem um benefício fiscal da ordem de 552 bilhões de reais, dando para o agronegócio. Todo mundo merece. Todo Sim. mundo merece. Não tem ninguém que não merece. Só que o cobertor está curto. Até a Simone Tebet falou: olha, em 2027 vai chegar um ponto
que a gente precisa rever o arcabouço fiscal, porque nós vamos ter 100% das despesas comprometidas e nós temos o risco de ter um shutdown. Puxa vida, se até o governo está falando que eu não tenho dinheiro, aonde que essas pessoas estão falando que tem que cortar a taxa de juros? Se cortar a taxa de juros, ou se o banco, ou se o governo pedir dinheiro emprestado para mim, eu falar não, de onde ele vai buscar dinheiro? A não ser do poupador. Aí você fala, eu sou rentista. Não, não sou rentista. Tenho o meu rico dinheirinho de professor investindo no fundo de investimento. Eu já não sou mais CLT. Quem é CLT tem o dinheiro investido em fundo de garantia por tempo de serviço. Quando você for se aposentar, Bruno, ó, vou mandar bem agora, hein? Em 2070, você vai querer ter um recurso reajustado de alguma maneira. Mesma coisa o teu INSS. Mesma coisa o teu seguro de vida, seguro-saúde. Tudo isso está investido em título público. Então, um dos principais problemas do Brasil, nós vamos usar praticamente Robert Solow, é a produtividade total dos fatores. Infelizmente, o Brasil está perdendo bônus demográfico. Não dá mais para crescer por transpiração, botar mais gente para trabalhar. Não, veja, nós já atingimos praticamente o desemprego estrutural, como em inglês a gente fala o NAIRU, que é aquela taxa de desemprego que não acelera a inflação. Então, o que o Brasil precisa fazer? Precisa crescer via produtividade, inspiração. O que é inspiração? Primeira ponte, produtividade do trabalhador. Só para você ter uma ideia, de 1996, agora é hora da gente arranjar hater, a 2022, o salário mínimo, em termos reais, subiu 90%, além da inflação. Nós ficamos mais produtivos 90%? Não, não ficamos. Então, isso, o que acontece? Acaba a aula de economia e entra na contabilidade. O que acontece com o EBITDA da pessoa, do empresário? Olha, ele cai, porque eu estou te pagando, Bruno, como se você fosse capaz de produzir 10 caminhões. Você só consome caminhão. Você está consumindo 10 caminhões com o teu salário, mas você só produz 2. Isso gera uma pressão inflacionária por causa do custo unitário do trabalho. Como eu não quero ter essa pressão inflacionária, ou eu tenho uma concorrência, eu mando você embora e vou fazer o meu outsourcing no Vietnã, na Malásia ou na China. Bom, mas qual é a saída? Primeira coisa, investir em educação. Mas, Bom, espera um pouquinho, você sempre fala que o Brasil é um dos países que mais investe em educação, e é verdade. O Brasil é um dos países que mais investe em educação, nós investimos 5,3% do PIB em educação. Isso não é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da ONU. Só que a gente investe errado. Sim. O que acontece? Em 2019, para você ter uma ideia, o setor público investiu $3.000, mais ou menos $3.000, por estudante por ano do ensino fundamental. Enquanto países da OCDE investiram $13.000. Puxa, mas espera um pouquinho, se o Brasil investe tanto, como é que eu estou investindo pouco no ensino fundamental? No ensino superior, nós investimos $15.000 e a OCDE investe os outros $13.000. Ou seja, se você pegar na história, você vai ver que os países que deram certo é aqueles que investiram mais no ensino fundamental. Só que ensino fundamental não dá voto. O que dá voto é botar o cara na faculdade. Só que você está formando praticamente semi-analfabetos. Você está tendo escolas aí que, no final das contas, são quase bancos. É a escola Xiririca da Serra da esquina. Estou graduado, mas você não consegue ler um editorial de jornal. Então fica complicado, porque falta ensino fundamental. Aí, outro ponto. Tratamento de esgoto. Outro dia eu peguei um cara, o cara falou, não, mas tratamento de esgoto e saneamento básico não é economia. Eu falei, como não? Sim, pensar na saúde, na presença do cara no trabalho. No caso nosso, que já estamos acima dos 50, 40, não tem grandes problemas. Mas o problema é a criança de 0 a 7 anos, que tem uma plasticidade cerebral enorme.
Essa criança, no Brasil, 50% da população brasileira não tem acesso ao tratamento de esgoto. Desculpa falar o palavrão, está nadando no cocô. Na região norte, 90% da população da região norte não tem acesso ao tratamento de esgoto. Essa criança vai ter problemas de criança, vômito, diarreia, etc. A neuroplasticidade dela vai ser prejudicada. Ela não vai se tornar um bom trabalhador, porque ela vai ter vômito, diarreia. Então, neurobiologicamente, esse trabalhador já está prejudicado. Então, para você pensar num país do futuro, primeiro, educação, fundamental. Segundo, tratamento ou saneamento básico. Terceiro, investimento em infraestrutura. Mas como é que eu vou pedir para o setor privado investir em infraestrutura se a taxa de juros está 15%? Baixa a taxa de juros? Não adianta quebrar o termômetro. Seria que o governo gastasse menos, porque o que está acontecendo é o setor público está expulsando o setor privado da economia. Que projeto vai me dar 15%? Nenhum. Então, eu vou comprar título público. Sim. Por que eu vou comprar título público? Fora as indústrias que estão indo para o Paraguai, né? Porque você está muito arriscado. Então, se você falar para mim que vai fazer um corte de gastos, qualquer que seja, que faça bilhão, que não adianta a gente falar, olha, vou cortar os gastos bilionários dos super salários. Desculpa, aí eu vou lembrar de Ciro Gomes. Isso não faz bilhão. Isso não faz bilhão. Tem outros gastos aí que a gente precisa de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Mas eu tenho direito. O fato de ser o teu direito adquirido não transforma as coisas infinitas. Não tem dinheiro. Ah, mas tem dinheiro para o banco. Ora, eu repito, então não pague. Fala que paga zero de juro para quem for emprestar o dinheiro. E veja se quem tem dinheiro vai emprestar para o governo fazer a gastança dele. Puxa vida, eu não entendo como os vendedores de miçanga da Paulista não conseguem entender isso. A taxa de juros é alta porque o risco fiscal é alto, meu Deus. É simples Sim. assim. Se a coisa é difícil, é a mesma coisa que o teu vizinho bater na minha porta e falou, olha, minha filha está com problema, ela precisa entrar na escola de inglês, preciso ter um não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu pergunto para ele, falei, vem cá, você não para de pedir dinheiro emprestado para mim, você não vai cortar nada? Não, não vou cortar nada. Não dá para cortar nada. Mas eu peço dinheiro emprestado. Veja, você está mais arriscado, então eu vou cobrar mais juros de você. Aonde que isso é ideologia? Isso é matemática. Isso aí é pragmatismo, né? É pragmatismo. Você está com um risco fiscal enorme. Ah, mas você vai tirar direitos adquiridos. Tá bom, não tire. Mantenha como está. Não vou brigar com a nossa audiência. Mantenha como está e deixa a taxa de juros subir. Porque parece que você gasta demais e sempre vai ter alguém para gastar. Parece absurdo, mas a gente precisa repetir toda hora. Não existe almoço de graça. Vamos tributar mais. A nossa tributação está 34% do PIB. O nosso IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, está 0,76%. A tributação dos Estados Unidos, se não me falha a memória, está 27,7% do PIB. O IDH dele está 0,90%. Ou seja, tem alguma coisa muito errada aí. Eu estou tendo muito imposto na educação em especial, quando você vai ler um pouco de Singapura, que é um país que tem um território do tamanho de Salvador com uma população dobro. O processo dele, né, teve inúmeras reformas educacionais, o tempo todo linkado com a questão da indústria, com a formação, né, fora essa coisa do trabalho para que a criança, né, porque os problemas de saúde ela começa a faltar na escola, ela começa a não ir à escola. Já então, não adianta eu querer formar um trabalhador com 18 anos, que nem eu te falei, porque neurobiologicamente ele está prejudicado. Ele não consegue fazer as sinapses neurais. Não, vou botar ele na faculdade.
você vai formar um semi-analfabeto. Não tem Mas o jeito. problema é que depois da faculdade ele não tem um PIB que crie emprego para ele. Não vai ter o PIB. Não vai ter o PIB, porque o salário que ele ganha, não estou falando que o salário é pouco, mas veja, aumentou 90%, a produtividade dele não aumentou 90%. Então a indústria prefere fazer na China. É simples assim. Pensa você como industrial, que nem eu te falei. Eu estou te pagando como se você fosse capaz de produzir 10 carros. Você produz 2 carros. O que acontece com o meu EBITDA? Cai. O que acontece com o meu lucro? Cai. O que acontece com o meu lucro acumulado? Cai. O que acontece com o meu PL? Cai. O que eu faço com você? Manda embora. Competitividade, né? Manda embora. Eu Agora, vou fazer lá fora. Desindustrialização. Parar com essa mania de culpar. É o juro, é o juro. O juro é o termômetro. Não adianta quebrar o termômetro na cabeça da criança, porque a sim, febre continua. mas qual seria o caminho para o Estado fazer essa mudança? Porque essa mudança tem um custo político absurdo. Não elege, né? Exatamente. Veja, a Então, economia é simples de explicar. O problema é a é, política. Cano enterrado não dá voto. Criança no ensino fundamental não vota. Quem vota é o universitário. Então, existem interesses enraizados aí. Existe um interesse político. Mas o que você arranja como Nosferatu da desindustrialização? O diabo da taxa de juros. A culpa é do termômetro. Então, existe uma frase que eu gosto muito: é keep it simple, stupid. Mantenha simples. A gente precisa estabelecer o que chama superávit, porque tem muita coisa para fazer. A gente precisa ter superávit primário. Se eu tiver superávit primário de 2 a 2,5%, veja, nós vamos ter um déficit primário, não é de 0,25. 0,25 é o que o governo fala. Mas isso não está os precatórios, não está o roubo do INSS, não está a ajuda do tarifaço, não está a parte do Rio Grande do Sul. Se você coloca tudo junto, nós vamos ter um déficit primário, excluindo os juros da dívida pública, da ordem de 0,9%. O importante seria ter um déficit primário, mais ou menos de 2, 2,5%, que estabilizasse a dívida pública. Aí eu, que sou teu vizinho, a hora que você toca a porta da minha casa e fala, Dumas, me empresta dinheiro, falo, estou vendo que você tem uma retidão fiscal. Baixamos os juros. A hora que eu cobro menos juro, o setor privado que iria investir em tratamento de esgoto e em infraestrutura fala, desengaveta aquele projeto que estava dando 12% de retorno e agora ele ficou rentável, vale a pena, ou 10%. Então, veja, passa pela máquina pública. Quero sim. gastar mais. Continue gastando mais. Não vamos brigar, não vamos fazer o WhatsApp de família, sou a favor, sou contra, vamos vestir de verde e amarelo, vou vestir de vermelho. Continue gastando mais. Se eu gastar mais, é a mesma coisa daquele primo que todo mundo tem, que vai ficar milionário daqui a 3 meses. Ele pede dinheiro emprestado para você e desaparece. Depois pede mais dinheiro. Todo mundo tem na família um primo desse. Você acaba pedindo É. mais juro para ele. Porque ele não está falando, você vai cobrar de mim? Gasto é vida. Não, mas você está usando meu dinheiro, porra. Você está usando meu dinheiro. Então, se você não quer usar meu dinheiro, eu vou investir lá fora. Eu vou para dólar. Então, o mercado precisa entender, quando eu falo mercado, não é o mercado financeiro. O mercado financeiro somos nós. Sou eu, um reles professor. Eu não dou dinheiro para o governo se ele não me pagar 6% mais inflação. Não dou. Aliás, aqueles que defendem, eu faço um mutirão, sugiro um mutirão. Entrem no site agora do Tesouro Direto e compre uma NTNB careca. IPCA mais 0. Pronto, aí sim você se mostra patriota. Vamos fazer essa organização na Paulista. Todo mundo que tem dinheiro, que faz a organização na Paulista, etc., nós vamos entrar no Tesouro Direto e o Tesouro Direto vai adorar. Vou comprar um NTNB IPCA mais
zero. Aí sim, se eles quiserem falar, não, mas no meu lado não. Quer dizer, que no teu lado não, fica. Você quer mais retorno. Todo mundo quer mais retorno. Não adianta falar, quero ajuda. Então ajude o Brasil. Seja patriota dos dois lados. Compre uma NTNB careca. Ponha todo o seu dinheiro só em IPCA. Não compre, que essa taxa de juros é um absurdo, você que é o poupador. Não pergunte para ninguém onde é melhor investir. Coloque no lugar onde pague a menor taxa de juros, que assim você ajuda o país. Isso eu gostaria de ouvir aquele cara que queima a cabeça de presidente de Banco Central, que não entende coisa nenhuma, que tem os dois pés no chão e as mãos também, né? Que não entende nada e que a gente fica explicando, Bruno. Ó, Emerson é da PUC de São Paulo, ele está dizendo aqui, ó, termos o top 3 de juros mais alto do planeta é justificável? Não, Estamos não, em guerra ou tá fora, ou você tão pode, fora assim, do sistema de metas? não, você Ele pode está baixar a questionando taxa de que juros. ele está Você pode. questionando que a taxa é 3 vezes o sistema de Sim, mas acontece que Bruno, o nome dele é Emerson Braz. Emerson, veja, de 1980 a 1994, eu não sei quantos anos você tem, a nossa inflação foi 12 trilhões percentuais. Então, nós não temos a mesma credibilidade que gozam os Estados Unidos, o Japão, a União Europeia. Demos calote da dívida externa em 82, demos calote da dívida externa em 87, fizemos o plano Collor em 1991, não vamos dar calote, mas não quer dizer que eu sou o investment grade. Baixe a taxa de juros, traga mais inflação. Só que a inflação é o pior imposto que afeta o mais pobre. É ele que tem a maior propensão marginal a consumir. Veja o que aconteceu em 2015 e 2016. Quando o Banco Central, a forceps, baixou a taxa de juros, a inflação foi para 10, meu PIB caiu 3,5. A gente tem uma mania, primeiro, não sei se você é formado em economia, de falar de taxa de juro real. Já começa errado aí. É a taxa de juro real neutra. A taxa de juro real neutra no Brasil está 5%. É aquela que nem estimula e nem prejudica a economia. Mais 5% de inflação, então uma Selic estável, que não mexe na economia, seria 10%. Então, o meu recrudescimento monetário é 5%. Só que quanto mais o governo gasta, veja, é só ler a ata do cupom. O que a gente precisa é uma harmonização da política fiscal com a política monetária. O governo gasta demais, põe mais dinheiro na rua, eu preciso botar mais pano na pia, mais juro. Então, veja, a política monetária ficou refém da política fiscal. Aliás, eu diria o seguinte, baixemos a taxa de juros para 8 e deixa a inflação ir para 6. Qual é o problema? Agora eu pergunto, topa abrir mão do teu salário 6% todo ano? Não quer, né? 7% todo ano? Uma meta de inflação de 5, 6, 7? Não. E outra, quem definiu a meta do Banco Central foi o Conselho Monetário Nacional. Foi o presidente. Foi o Haddad, Tebet e o presidente do Banco Central. Então, quem definiu foi o governo, a meta de inflação de 3%. O Banco Central precisa chegar em 3%. A inflação está mais ou menos 5%. Pô, mas a meta é 3%. Você tem que mirar em 3%. Você falou para mim que era 3% e me trancou num quarto. Falou, agora faz o que tiver que fazer para chegar em 3%. Juro está muito alto. Porra, você não pediu para chegar em 3%? Então, eu preciso esfriar a economia. Então, eu sugiro que o governo mude a meta. Coloque uma meta de 6, 7. E vamos ver o que acontece. Mas aí há resistência contra isso, né? É óbvio. Porque se você mudar a meta, o que eu vou pensar? Bom, então você está forçando a taxa de juros para cair. Se você está forçando a taxa de juros para cair, para ter uma inflação de 7, eu já reajusto o meu preço de 7. A profecia se autorrealiza, a inflação vai para 7. E outra, eu sou Aí nós voltamos à alcoólatra. década de 80 com a Somos questão da inflação alcoólatras. inercial, né?
Somos alcoólatras. Temos um É, aspecto inercial. Não adianta tirar isso. O meu salário, quer dizer, o meu não, né? Porque eu não estou mais na CLT, mas os salários são reajustados todo ano. Tem os preços administrados. Conta de água, luz, streaming, etc. A taxa de juros mais alta do mundo. Diminua. Pegue mais inflação. Vai prejudicar o mais pobre. Nós que somos criados a Danoninho, a gente se vira. Eu compro uma NTNB. Agora, o pipoqueiro que está vendendo pipoca aqui embaixo, ele não sabe comprar uma NTNB. E ele tem uma propensão marginal a consumir muito maior do que a nossa, que é a média. E, de novo, 70% da população brasileira ganha de 1 a 2 salários mínimos. Essa população, se tiver uma inflação de 3 para 7, para 5, para 6, muita gente vai deixar de comer. Então, uhum. juro, é horrível. É uma bezetacil. Se você já tomou bezetacil, você sabe que pode. Entre economia e política ali, né? A taxa de juros é uma bezetacil. Você acabou de dar uma festa, a inflação está em 5%, está resiliente em 5%. O governo falou que queria 3%, então estou obedecendo ele para 3%, e aí culpa a enfermeira que está dando Naldecon para a criança. Eu estou dando tanto Naldecon para a criança que eu não consigo manter a taxa de inflação em 3%. Quem que é o culpado aí? O Banco Central é culpado? Porra, tu me mandou falar que a inflação